Hoje a Santa Missa é especial também aos catequizandos da Perseverança, até adultos. Estão presentes aí da Perseverança? Quem tem? Tem alguém? Lá. Muito bem. Da catequese de Crisma. Tem alguém? Ali. De adultos. Levanta a mão, adultos. Lá. Muito bem. Parabéns pelo sim de querer aprender, viu? Hoje em dia é tão raro gente que quer a verdade. Lutem. Explore os catequistas. Os catequistas também. Eu imploro aos catequistas que usem bem o tempo para passar sempre uma informação, né? Sempre sobre os mandamentos, sobre os sacramentos. Não percam tempo com discussõezinhas que não chega a nada, ou brincadeirinhas que não... Nós não temos tempo para isso, né? Há uma dinâmica, mas a dinâmica depois não diz nada. Nós precisamos fazer dinâmica o quê? Para decorar os mandamentos, o que é cada mandamento, o que é o sacramento, o que é pecado mortal, o que é pecado grave, o que é mortal e grave, estão ali juntos, né? Pecado venial. Quando confessar, o que são os sacramentos, o que os sacramentos levam. É o tempo inteiro os catequistas têm que estar focados nisso. Não brinca não, que o tempo está passando e muitas vezes passa uma hora e meia e você espreme e não sai nada. Catequistas, estudem. Nós temos formações lá no nosso canal, tem a formação de quinta-feira. Tem 200 fazendo formação no Brasil inteiro. Tem eu que pode perguntar. Eu fico preocupado que muitos catequistas não vêm perguntar nada para mim, ué. Está sabendo tudo? Né? Tirar dúvidas. Vamos que lutar para crescer e transmitir algo, né? Então é muito importante. Fica aí esse nosso clamor. Sobre as leituras. Hoje, vamos fazer uma pequena reflexão dessas leituras. A primeira leitura é aquela em que Moisés é convocado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Tem todo aquele processo, né? Tira as sandálias dos pés, né? Não te aproximes, tira as sandálias, porque o lugar é santo. Por que o lugar é santo? Quem que é santo por excelência? Deus. E os que se tornam santos são quem? São aqueles que entram na órbita de Deus. Ou seja, o separado, santo e separado, quer dizer a mesma coisa. Santo separado. Ok? Eu vi a aflição do meu povo. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Cada um de nós é único para Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Abraão não pode reencarnar. Se tivesse reencarnação, seria uma ferida enorme no amor de Deus. Pensa comigo. Tem uma questão de lógica. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, perfeito, e nos ama, quando eu digo que Deus é perfeito, Ele não precisa de nada nosso. Nada. Mas se mesmo assim Ele nos ama, vocês concordam que eu tenho que ser único para Ele? Que é um amor imensurável. Se eu não acrescento nada para Ele, e Ele me ama, poxa vida, é um amor excepcional. Agora, se amanhã eu nasço João, Maria, tem uns que acham que nasce até animal, que amor é esse de Deus? É uma ferida enorme no amor de Deus, sem contar que a reencarnação despreza todos os méritos de Cristo na cruz. Ok? Então Deus é um amor, você é único, João, Maria, José, você é único, único. Não importa o que você faz de errado, Deus te ama para sempre como único, um amor único, incondicional. Bem, e depois Deus convoca Moisés para libertar o povo do Egito. Aí lá na segunda leitura, São Paulo faz uma comparação do povo da época e a gente.
Lembra que eu sempre faço essa ligação do antigo com o novo. Por exemplo, libertação do povo do Egito é igual a libertação do que hoje? Do pecado. Está demorando. As catequistas com os catequizando aqui tem que responder em um segundo. Do povo do Egito, pecado. Aí São Paulo fala que eles foram batizados no mar e na nuvem. Por quê? A abertura do Mar Vermelho e o fechamento do Mar Vermelho, que abre a vida para os judeus e fecha para os egípcios, é uma prefiguração de quê? Batismo. A nuvem que guia o povo no deserto, de dia dá sombra, de noite é luz. É uma prefiguração de quê? Espírito Santo, que a gente recebe no... Por isso que São Paulo fala, foram batizados na nuvem e no mar. Olha que bonito. Não é bonito? A água que bate lá em Meriba, quando o povo está com sede, na rocha, também símbolo do Espírito, do batismo. O maná, o pão para cada dia. Vocês sabiam que o maná, se o povo guardasse para o outro dia, ficava podre? O maná era o suficiente para cada dia. É prefiguração de quê? Eucaristia. Certo? O maná, prefiguração da Eucaristia, que nutre. A terra prometida deles, Israel. Qual que é a nossa terra prometida? Então nós somos cidadãos do céu. Por que eles tinham a descendência humana da terra como algo imprescindível? A mulher que era estéril era considerada amaldiçoada. Por quê? Porque a terra deles é Israel. Então eles queriam deixar... A nossa terra é aqui na terra? Nosso paraíso? Então a mulher estéril pode se considerar amaldiçoada? Não e sim. Senão, pelo fato de não ter filho, não. Porque nós não temos que ter descendente aqui. Mas se não gera filhos para o céu, um casal que não pode ter filhos, tem duas opções. Ou ele adota, ou ele se dedica à igreja e à família para gerar filhos para o céu. Porque essa é a maldição. O padre maldito, qual é o padre maldito? É o padre que não pode ter filhos? Não, o padre que não pode ter filhos é bendito. Filhos humanos aqui, né? Qual é o padre maldito? O que não gera filhos pro céu. O dia que eu não apontar o céu, eu sou maldito. Um padre maldito. Amaldiçoado. Porque ao invés de usar as faculdades que Deus me deu para levar para o céu, ou eu levo a mim mesmo, ou para ideologias, né? Infelizmente. Consegue fazer a comparação antigo e novo, preparação para o novo? Sim? Não. Sim. O povo do deserto murmurava. A gente murmura? Demais, né? Muito. Quando Deus faz para nós, não fez mais que a sua obrigação. Quando acontece uma coisa ruim, a gente começa a reclamar. Por que Deus faz isso? Estou lá na igreja, estou ajudando, devolvo o dízimo. Para que acontece isso comigo? Bem, esse aspecto nós vamos entrar no Evangelho. Jesus está explicando ali uma coisa que o povo é muito curioso. Eu vejo que muita gente vem perguntar para mim. Como é que nós vamos lidar com os desastres naturais, com os acidentes, né? Tem muita gente ainda que liga isso à pessoa ser má. Ah, foi castigo de Deus. O que vocês acham? Na pandemia, por exemplo, morreu só gente ruim. É isso? Sim ou não? Um dos bispos mais santos do Brasil morreu na pandemia, Dom Henrique Soares. Chorei igual criança. Era o bispo assim que eu tinha como referência enorme na fé. Então não é isso. Bem, como é que nós vamos entender isso? Vejam bem.
Antes do pecado original, a natureza e o homem estavam em harmonia. Ok? Não era o homem que era responsável para cuidar da natureza? Quando o homem rompeu, só que não era para cuidar da natureza sem Deus. Não era um domínio autoritário. Não, Deus queria que o homem cuidasse da criação, mas sempre submisso a Ele. Quando o homem decidiu romper com Deus, que é o Criador de tudo, a natureza se voltou contra ele. A harmonia que tinha na natureza ficou desarmônica. Os padres da igreja chamam de insensatez da natureza. Que a natureza se tornou insensata. Ou seja, tem terremoto, tsunami, e morrem bons e maus. Tem acidentes de carro, acidentes de ônibus, de avião. Com certeza, quando o avião cai, tem pessoas boas e pessoas ruins. Não é pessoa, né? Pessoa que se abriu a graça de Deus. Todo ser humano é bom ontologicamente, tá? Mesmo o assassino, estuprador, ele é bom de origem, porque Deus o criou. Até aquele lá que tá bloqueando os trem tudo, prendendo, até ele. Até aquele homem, por incrível que pareça, é difícil de entender. Mas ainda tem que rezar para bendito ainda. Mas até ele é bom de criação. Deus criou o bom. O problema é que foi decidindo cada dia se afastar de Deus, né? Por isso que é importante que nós tenhamos paciência com as pessoas às vezes, né? Principalmente na igreja. As pessoas que têm problemas, o lugar delas é na igreja, né? Quem comete crime, quem tem problemas de sexualidade, tudo tem que vir para a igreja. E nós tentarmos com o tempo fazer um encontro pessoal com Jesus. Hoje meu celular estava tocando o tempo inteiro. O menino que a gente está acompanhando do semi-aberto. Padre, me ajuda. Mentira, que eu tô aqui fugido. Mas, calma, meu filho. Vamos. Agora já falou que está resolvido. A gente tem que ter paciência. Deixar as coisas fluindo até que um dia se converte. Quem fazia muito isso era São João Bosco. Ele tinha os meninos delinquentes da Itália, perto de Turim. E ele acompanhava, os meninos traíam ele, mentiam. E ele ia lá, não, eu vou te abraçar, vem cá. Você fez isso contra mim? Foi, mas eu vou te abraçar. Acabava que muitos deles viraram até padres. Então, a gente tem que ter certeza que todo ser humano, na origem, é bom. Depois toma as decisões, né? Erradas. A natureza está totalmente desordenada, assim como está o nosso corpo. A ruptura com Deus gerou duas desordens. O corpo nosso, que fica pedindo coisas que não tem nada a ver, prazer, preguiça, inveja, ira. Isso tudo foi porque nós rompemos com o Criador. E a natureza também. Os animais se voltaram contra nós. Quem lembra de Isaías, que fala que no final dos tempos a criancinha vai pôr a mão no buraco da cobra e não vai ser picada? As ovelhinhas vão pastar com os leões. Lembra disso? Por quê? Porque no final dos tempos, Jesus vai recapitular e reordenar o criado. Uma curiosidade. São Tomás de Aquino, ele explica o fogo do inferno usando essa questão. São Tomás diz o seguinte, que o fogo do inferno, o que é o fogo do inferno? É que quando você for para o inferno, o seu corpo, as suas paixões, que vão que queriam ser ordenadas pela graça, nunca mais vão poder ser ordenadas. Então as paixões do seu corpo se voltam contra você, que decidiu ficar longe de Deus. E a natureza, porque também quem está no inferno vai ter uma natureza. A natureza que era para você ordenar, também se volta contra você. Então o fogo do inferno para São Tomás é as suas paixões que se voltam e a natureza desordenada que se volta contra você. O céu é
as nossas paixões que são reordenadas na graça em Cristo e a natureza que se reordena em harmonia conosco. Entenderam? Que todo criado está ligado no homem. Tem um professor, se não me engano, quem falou isso foi o Felipe Aquino, que ele é engenheiro do IME. Ele diz o seguinte, que o maior macro do universo, dividido pelo menor micro, pela a metade, a média aritmética entre o mais macro já descrito na natureza e o mais micro, daria a altura do homem. Bem, ele disse isso, eu não sei. É um cara que tem credibilidade, né? Ou seja, o homem é o centro do universo. Padre, mas tem extraterrestre? Bem, não sei. A igreja não diz se pode ter extraterrestre ou não. Na nossa galáxia nós somos o centro. Se tiver outra galáxia com extraterrestre, nós vamos ter que ter outras. Não tem nada na Bíblia que vai falar sobre isso. Nós teríamos que... A gente não sabe, tá? A princípio, eu penso que não. Se aparecer um ET amanhã, bate um papo com ele, vê de onde veio, se consegue comunicar, né? Mas, até o momento, a igreja não diz nada, ok? Porque nós não temos condição disso. Deus revelou para o nosso universo, a nossa galáxia aqui, né? O resto a gente não sabe, ok? Então, a natureza... Agora tem uma coisa. Não se esqueçam. O que Jesus fez no barco quando estava lá o vento, tempestade, e ele estava dormindo, o povo acordou Jesus, o que ele fez? Acalmou a tempestade, né? Preste atenção no que eu vou falar. Apesar da natureza ter a sua autonomia e hoje estar desarmônica, ou seja, a gente pode viajar e morrer num terremoto, numa cidade que tem terremoto. Teve uma mulher santa, a Zilda Arnes, que fundou a Pastoral da Criança, morreu no Haiti, de terremoto. Não é? Mulher que se dedicou e estava lá dando palestra. Pode acontecer. Certo? Ela era má porque morreu lá? Não, pelo contrário. Então até com o processo de beatificação. Ela deu a vida, né? Ok? Agora, nós somos mala. Porque Deus conta com as nossas orações. E nós rezamos pouco. Vou dar um exemplo. Depois vocês pesquisam lá. Eu não sei se eu vou lembrar os nomes certinho, mas em 1906, numa ilha colombiana chamada Tumaco, se eu não me engano, Tumaco, pequenininha, teve um terremoto no Pacífico e o mar começou a se retrair, que quer dizer o quê? Tsunami. Eu gosto do povo, porque o povo que reza é bom demais. O que o povo fez? Foi no padre tremendo de medo. Padre, vamos pegar o Santíssimo. E o padre mesmo, sim, o mar já está retraindo. O padre comungou as hóstias todas e deixou a hóstia magna. E foi empurrado pelo povo, né? Acho que é padre Gerard, acho que era francês, que é Gerard alguma coisa. E um outro padre lá, Juan alguma coisa. Tinha dois padres. O povo empurrou o padre e ele foi com, não sei se era ostensório, se foi na teca, na âmbula. Aí quando chegou na praia, olha para vocês verem como é que é. Quando a gente está com medo, a gente nunca sai do lugar. Se alguém empurra, ele foi ganhando força. Quando chegou na praia, e o padre viu o mar se retraindo, o padre correu para o meio da praia sozinho com o Santíssimo, levantou o Santíssimo, fechou os olhos e pediu: Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Porque era uma ilha pequenininha na Colômbia. Até que o povo começou a gritar: milagre. Porque olha que interessante, que um detalhe que eu vi na descrição, é que enquanto ele rezava, o mar já tinha começado a vir o tsunami. E Deus faz isso para testar, né? Só que quando chegou num certo nível, ele parou. Não foi para a ilha. O que eu quero dizer com isso? Ora,
mesmo que a natureza seja desarmônica, a nossa oração mexe com o Criador da natureza. E Ele pode mudar. Ok? Ele pode mudar. O problema é que a gente... Eu vou falar por mim. Lembra, por exemplo, quando meu pai estava doente de Covid. Cheguei lá e botei corticoide na veia dele. Quase fiz pulsoterapia. Dose altíssima. E um monte de remédio. Oxigênio. E tá naquela labuta. Alguém daqui da paróquia, não sei se foi por telefone ou pessoalmente, falou assim: padre, o senhor está abençoando a água do seu pai? Eu disse: não acredito nisso. O senhor não está abençoando a água do seu pai. Não, eu também fiquei com vergonha. Como que tanta gente busca água benta, não tive a iniciativa minha de abençoar a água. E daquele momento eu comecei a abençoar e ficou muito mais tranquilo, melhorou muito mais. Vocês entendem que a gente não presta? Hã? Então, se nós rezássemos mais, com certeza, muitos desastres seriam evitados. Ok? Não por ser bom ou mal, mas Deus conta com as nossas orações para mudar o curso da história. Não só da natureza, mas da nossa família. Por que muitas famílias se perdem? Porque reza pouco. Aí, já falei em outras homilias. Tem gente que fala assim: mas Deus não muda, padre. O que adianta rezar? Vejam bem. Deus já criou o mundo contando com as nossas orações, entende? Então não é que Ele não muda. Ele não muda mesmo, mas Ele já quis que nós rezássemos. Então Ele já criou o universo contando com as mudanças que as nossas orações fazem. Entendeu? Então não é que você vai mudar, você vai estar de acordo com o que Ele criou. Ele nos criou para orar sem cessar, rezar o tempo inteiro, oferecer o trabalho, rezar o terço, a adoração, a missa. Isso sim. Outra coisa que não sei quem muito já participou. As missas antigamente para chover, não tinha isso? Muito. Hoje os padres tudo meio sem fé, né? Mas antigamente, ia com guarda-chuva, me falaram que já ia com guarda-chuva. Quando estava uma seca brava. Inclusive tem no missal. Aqui, ó. Pode pegar um missal lá que está lá, missa para chover. Ora, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, naturalmente, a natureza é insensata hoje, desordenada. Acontecem fenômenos naturais que vão matar bons e maus. Mas a nossa oração tem um poder extraordinário. Extraordinário. Vamos rezar sempre para que chova para se plantar. Se você está plantando, se tem... tudo bem que o padre aqui sozinho é meio difícil, mas está tendo doença na galinha, doença no gado, pode chamar, os diáconos podem dar essas bênçãos também. Chama o padre e os diáconos para dar bênção. Né? Abençoar, para não acontecer. O problema é que está todo mundo perdendo, né? Perdendo esse hábito. Aí sim, o mal normal da natureza, que às vezes é coisa normal, não é só o capeta não, tem o capeta também. Mas às vezes a desordem da natureza vai dominando coisas que poderiam ser evitadas se tivesse mais oração. Ok? Entendeu mais ou menos? Rezar na hora de ir para Goiânia. Acidente acontece só com o mal? Não. Mas reza para evitar o acidente. Reza para proteger. Certo? Claro que também não adianta rezar depois de andar de 180, né? O padre anda até 137. 120. 120 é tolerável, né? De vez em quando eu passo um pouquinho e depois eu confesso. Mas rezar para não ter acidente. Rezar no trabalho. Vocês rezam na hora que vocês vão trabalhar? Senhor, que o meu trabalho hoje seja para ti. Reza na hora de cozinhar.
Ontem eu contei mais cedo no Neusmar que tinha comprado aquele carro meu particular. 2 que pegou em seguida, encostou, bateu. Eu falei, gente. Aí alguém falou assim, o senhor abençoou o seu carro? Eu falei, não abençoei. Olha que desgrito. Fui lá, abençoei o carro, acabou. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não vai falar que vocês não têm eletricista em casa que as lâmpadas estão queimadas. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador.